E quando que você, Exatamente. desistiu da psicologia? Falou, não tá dando. Pois é. Aí, nesse meio caminho, eu tava ganhando dinheiro. Eu morava sozinha já. Foi bem quando eu conheci meu marido. Meu marido também tava falindo uma empresa. E é maravilhoso, né? Ele também tinha recém se formado. Ele se formou na mesma época que eu. Também tava quebrando... Nossa, ele tava quebrando uma coisa muito maior, né? Porque eu fechava meu consultório e tava tudo certo. Ele... Gente, olha como os bolos sempre estiveram presentes na minha vida indiretamente. Ele abriu uma padaria. Olha só. Mas ele não sabe assar um pão, ele não sabe fazer nada. Então não deu muito certo a padaria dele. Ele também tava quebrando nessa época e a gente juntou as dívidas. Basicamente foi o relacionamento que deu certo. Quando casa, em vez de juntar patrimônio, juntar Junta dívidas, né? dívida. Faço separação total pra garantir que um tem uma dívida maior. Se você tem a dívida maior que a minha, vamos... Eu não vou pagar Eu não isso. vou pagar isso Não daí. faço parte desse rolê. Então, por favor, sua dívida é sua dívida, minha dívida é minha dívida. E então eu fui trabalhar em outros lugares, fui trabalhar de caixa de loja, fui procurando outros trabalhos para realmente me manter, para me sustentar mesmo. E foi quando um belo dia, a gente não tendo dinheiro para pagar as contas direito, meu marido teve a brilhante ideia de me falar. Eu estava bem insatisfeita onde eu estava trabalhando. Ele falou assim, não... sai desse emprego e agora eu só quero que você trabalhe quando você achar alguma coisa que você gosta. Olha que ideia brilhante. Eu não sei de onde que ele tirou isso. Que ele... Pô, mas é bonitinho pra caramba. Ele É vendo que você tava lindo. incomodado, Não, deu é super lindo. força, né? Eu sempre agradeço muito Fiquei ele. fã porque, dele. porque esse começo, assim, ele foi visionário. Ele viu que eu tinha algum talento a ser explorado, né? Ele não sabia qual. Na época você ainda fazia bolo em casa de vez em quando? Sim, eu sempre cozinhei muito. As minhas amigas falam que eu conquistei ele pelo estômago, mas mentira, porque eu conquistei antes de cozinhar alguma coisa pra ele. Vou me defender aqui. Mas eu sempre gostei muito de cozinhar. Salgado, eu sou aquela doce, pessoa que te convido pra comer um churrasco na minha casa e tenho prazer de fazer churrasco pra você, entendeu? Eu sou esse tipo de pessoa. Gosto mesmo de cozinhar. Aceitamos convite, de- inclusive. Inclusive, Estão se você quiser que a gente convidados. faça um churrasco, Estão, né? estão convidados. Não seja por isso. Convidadíssimos, tá? Depois daqui a gente já combina. mas daí saí e tal. E nesse meio tempo fui tentando dar uns cursinhos para alunos de psicologia, né? Eu sempre gostei muito de conversar, então fui tentando dar alguns cursinhos, algumas coisas. Até que um dia a gente estava realmente na pior. Né? Sempre chega aquele dia que você tá na pior. E eu falei assim, bom, eu gosto de cozinhar. Sempre falaram que eu faço doces muito bem. As minhas amigas levavam caixa de leite condensado na minha casa para eu fazer brigadeiro, pra gente comer de tarde. Então sempre falaram que eu faço doce muito bem. Eu vou fazer uns bolinhos para vender. Gente, de porta em porta mesmo. E eu fiz aqueles bolos de pote, vocês devem conhecer. Uhum. Só que na época, aqueles bolos de pote era muito novidade e na minha cidade ainda não tinha. E eu acompanhava lá Facebook e eu via que a galera aqui de São Paulo estava fazendo muito. Falei, vou fazer esses bolos de pote que vai ser um sucesso. Comecei a fazer os bolinhos de pote, anunciava naqueles grupos de Facebook e tal, e fui vendendo e ia entregar de porta em porta. Aquela coisa assim, bem realmente para ganhar um troquinho, para conseguir pagar um boleto mesmo. Bem na marra, Na né? marra, Tipo assim, na tirando o marra. cliente na marra. Aquela pessoa realmente que está disposta a mudar de vida. Eu sempre fui essa pessoa. Eu sempre fui muito corajosa, sabe? E eu aprendi a perder minha vergonha. Porque às vezes a gente tem vergonha, né? Poxa, sou formada em psicologia, eu vou vender bolo de porta em porta. Eu vejo muito isso acontecer com muitas pessoas que eu conheço, muitas amigas, amigos, que têm essa vergonha de começar. E ainda bem que eu perdi essa vergonha, sabe? Eu falei, não, eu preciso ganhar dinheiro, preciso pagar meus boletos, vergonha é dever, não ganhar dinheiro. E eu comecei a fazer e as pessoas começaram a gostar do sabor. E falaram, Vivi, será que você não faz um bolo de aniversário pro meu filho? Tal. Gente, só que eu não sabia fazer bolo decorado. Eu sabia fazer bolo, assim, que a gente faz pra comer em casa. Que eu gostava de fazer, eu não sabia. E, gente, eu não tinha um tostão pra investir em curso. Imagina, eu tava fazendo aquilo lá pra pagar boleto. Como que eu ia investir em curso, né? Boleto atrasado, né? Exatamente. Do passado. E ainda hoje, isso há 7 anos atrás, mais de 7 anos atrás, né? Quase 8 já. Hoje é mais fácil, porque a pessoa tem mais recursos até na internet, no próprio YouTube. A pessoa consegue procurar como fazer as coisas, né? E no começo tinha muito pouco, mas tinha. Então, eu fui para YouTube mesmo. Fui para YouTube, pesquisava.
aprendi, tentei fazer algumas coisas. Na época começou a estar na moda aquele bolo de Kit Kat, sabe? Em volta, aquela paredinha de Kit Kat. Naquilo lá eu já me aventurei, porque daí era um bolo fácil de confeitar e tal. E daí até que eu comecei a ver alguns vídeos de modelagem de pasta americana. Vou comprar uma pasta americana pra eu tentar fazer. E fui, gente. Primeira coisa que eu fiz foi, tipo, um Papai Noel desse tamanho, assim, de modelagem. Caramba. Deu certo. Óbvio, né? Tava um trambolho. Mas hoje, né? Olhando hoje. É difícil, um Papai Noel ainda. Olhando hoje vários era um detalhes, né? Exatamente. Mas, Vamos assim, pra começar época... com algo fácil. Vamos começar com o Papai Papai Noel. Noel. Não é um quadrado. um eu triângulo. sei. Eu achei que ela fosse falar, não, eu resolvi começar com um tijolo. Sabe aquele tijolo? Eu Laranjinha. sempre, uma peculiaridade minha, eu sempre me desafiei. Eu sou uma pessoa que gosta de desafios mesmo, assim. Se não é pra desafiar, nem vê. Então, fiz o Papai Noel, ficou um trambolho, mas pra quem não fazia nada, todo mundo fala, meu Deus, que coisa linda, lá, 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 lá. Tá, mas era pra mim, só fiz aquilo lá de teste. Aí você não vendeu pra ninguém aquilo ali, Não vendi pra ninguém, aquilo lá era pro Natal da minha família. Eu vi, coitados. Isso era que ano? As crianças saíram chorando, eu tô brincando. Isso era Pesadelo do Papai Noel, sacanagem. Era o Grinch. final de né? Era o Papai Noel. 2014, né? Final de 2014, eu acho. Acho que foi final de 2014. E daí, beleza, fiz aquele Papai Noel, continuei fazendo meus bolos de encomenda de Kit Kat. Tinha o bolo bombom também, que era uma casca de chocolate, que era super tranquilo de fazer. Aí eu já tava fazendo aqueles bolos, sabe aqueles com cerveja, assim, em cima? Uma cerveja. Sei, Aquele bolo foi muito, na época, foi muito feito, assim, sei lá, gente, eu devo ter vendido uns 20 bolos daquele, realmente. Então, pensa E que eu já quanto que era comecei... cada bolo, mais ou menos? Ai, cara, acho que eu vendia, sei lá, 20, 30 reais. Não, eu acho que realmente saía em torno de, sei lá, 50, talvez. Não era... Não chegava. De forma alguma eu chegava a 100 reais. Eu fiquei... não chegava, E você não chegava nem você a demorava 70. quanto tempo pra fazer um bolo desse, assim? Eu sempre fui demorada pra fazer bolo, tá? Então, assim... eu sempre conto, assim, mais ou menos um dia. Porque tem processo de assar, tem processo de rechear, E tal. você só consegue fazer um bolo por dia? Esses... Nossa, eu cobrava tipo 70 reais. 70 reais incluindo sua mão de gente, obra, era- o custo. 70 reais Era- o dia era- de trabalho e era com assim, custo. E era uma de época que eu produto. falava assim pro meu marido, nossa, mas não tá dando isso. Mal dá pra pagar uma conta de água, uma conta de luz. Mas ele falava assim, investe, porque você vai fazer o seu nome e você vai conseguir vender mais caro. Mas eu tava começando, meus bolos tinham defeitos, não era. Eu tinha que competir assim com o valor de mercado, basicamente, né? Da pessoa comprar no mercado ou comprar meu. Lógico, os meus eram mais gostosos, os meus eram mais bonitos. Mas, assim, o mercado, a pessoa tá ali no mercado, ela compra, né? Ela tinha que encomendar o meu bolo, ela tinha... Então, tinha que me conhecer primeiro, né? Então, acho que a maior dificuldade de um empresário, microempresário, é se tornar conhecido em primeiro momento, porque você não tem dinheiro para investir em publicidade. Daí tem uma sacada bem legal de publicidade que depois eu vou falar pra galera. Gostei da antecipação. Belo gatinho Vender a mental. galera. Vamos prender a galera, porque tem uma sacada muito legal que realmente foi o que virou a minha chave. Mas, calma. Chegaremos lá. Chegaremos lá. E então eu fui fazendo. Ele falou, não, mas continua fazendo, porque você tem talento. Porque assim, pra quem não fez curso, gente, tava muito legal os meus bolos. Estavam bem bonitinhos. Para quem tá fazendo a marra, né? Baseado Exatamente. Tudo de YouTube e tal. Tudo de YouTube. E, gente, eu não tinha. E era eu não canal tinha gringo que você material. assistia, que fazia as Cara, coisas? eu pegava uns videozinhos, assim, meio que passo a passo, gringo, brasileiro. Eu ia pegando, eu ia assistindo, Misturando, sabe? né? Ia misturando. E eu tinha uma assadeira. Pra você fazer um bolo, você precisa de 3 assadeiras, porque você assa o bolo em 3 vezes e empilha, né? Porque o bolo é alto. Então, eu tinha que assar um bolinho por vez. Então, só pra eu assar aqueles bolos, eu tinha que assar em 3 vezes. Nossa, Então, assim, que trabalho. Realmente, eu não tinha dinheiro para investir e eu dei meu sangue. Falei, não, eu vou fazendo com o que eu tenho, vou usar as ferramentas que eu tenho. Eu fui muito persistente nisso. Eu vejo que muitas pessoas falam assim, mas eu não vou começar porque eu não tenho material. Gente, isso é desculpa. Isso é desculpa, porque realmente quem quer, faz. Quem quer, inventa ferramenta, sabe? E foi o que eu fiz. Depois de fazer aquele Papai Noel, coincidentemente, eu recebi uma encomenda de uma cliente que queria o bolo lá de Kit Kat, queria um bolo que eu fizesse normal. E ela falou assim, meu filho gosta muito de carrinho. Será que tem como você colocar algum carrinho em cima? Acho que ela pensou na cabeça dela, sei lá, eu colocar algum brinquedinho de Um carrinho. Hot Wheels, um negócio assim. Alguma coisa assim.
Daí eu falei, tá, tenho. Daí eu comentei com meu marido falou, mas se você fez um Papai Noel, não era um bolo de Papai Noel, era uma modelagem, só que por dentro tinha uma coisa que a gente chama de isopor comestível, que é basicamente marshmallow com flocos de arroz. E ele falou, se você fez um Papai Noel comestível, você consegue fazer um bolo no formato de carro. Soltou o desafio aí. Isso é uma loucura falar pra uma pessoa que nunca esculpiu nada, entendeu? Tipo, ele não tinha juízo na cabeça. Só que eu acreditei nisso que ele falou, né? Ele falou, você consegue. Ele acreditou. Gente, aliás, se essa pessoa me segue até hoje, essa minha primeira cliente do carrinho, do McQueen, daí um beijo pra você. Porque você, olha, eu não sei se eu ia ficar feliz. Mas eu peguei e fiz. Gente, e não tinha, assim, os meus bolos não tem como, a cliente vai buscar, não gostou, tem que fazer outro. Não, eu fiz aquilo lá, é aquilo lá. Não dá tempo de fazer outro pra festa. E eu, sem falar nada pra ela, fiz um bolo esculpido do relâmpago. Relâmpago do McQueen. Carros, né? Exatamente. Sem falar com ela. Sem falar com ela. Ela achou que ela ia ter Parece um bolo de... com Hot Wheels em cima. Aí ficou massa. E eu... Cara... Assim, se você olhar hoje, você vai dar risada, provavelmente. Mas, na época, pouquíssimas pessoas faziam bolo esculpido. Fizesse aquele TikTok, assim, no próximo pit stop do maluco, em vez de fazer, tchau, ele vai fazer, eu fiz bem, eu acho que eu fiz isso aí, viu? Eu acho que eu fiz essa trend. E, tipo, pra quem nunca tinha feito nada, ficou lindo. Hoje eu olho, meu Deus, né? Tava muito feio. Mas, assim, a cliente ficou tão feliz... Tão feliz. Eu falo que eu acho que não chegava a R$100, porque realmente aquele bolo eu tive que cobrar um pouquinho mais caro. Eu vou falar, só tenho um paninho, vou ter que cobrar um pouquinho mais caro, porque demorou muito tempo pra fazer. Mas eu acho que um pouquinho mais caro foi R$70, se eu não me engano. E eu demorei, sei lá, uns 2 dias pra fazer o bolo, porque eu não tinha experiência nenhuma. Realmente, a gente demora muito essas coisinhas de pasta americana. A gente não tem molde, forma, a gente vai modelando tudo na mão mesmo, Tem que sabe? ser artista pro negócio, é bizarro. Valorizem a galera que trabalha com bolos, porque realmente... Depois me dá um pedacinho desse trabalhos... Agora eu despertei a curiosidade dele. Você pode esperar acabar aqui, né? Você não tá contando coisa. Você aqui, tá morto de fome. Tá escorrendo aqui, Não é porque tá com a cara boa e tá na minha frente. Tá escorrendo a baba. E foi isso, gente. Aí eu postei na internet. A internet já rolava, né, na época. Você postou o Relâmpago McQueen na internet? Postei. Gente, aquilo fez um sucesso Isso nos 2015, grupos. 2014? 2014. Ali, final de 2014, começo de 2015. Então, nos grupos de Facebook, que eu nem tinha Instagram na época, olha só. Nos grupos de Facebook fez um sucesso. Só que assim, né? As pessoas gostam, nem sempre tem dinheiro pra comprar, né? Imagina, eu cobrei R$70 num bolo que eu demorei uns 2 dias pra fazer, sem falar do que eu gastei, porque assim, é caro. Os materiais são caros, né? Os produtos, pasta americana, massa de bolo, leite condensado, creme de leite, tudo que a gente leva. Então era muito, muito baixa a minha margem. E muito difícil de vender, porque eu estava postando ali no Facebook. As pessoas, geralmente de grupo de Facebook, a gente sabe que às vezes não tem um bom poder aquisitivo para adquirir um produto. Então, mesmo eu vendendo barato, às vezes a pessoa não tinha condição. Então, o pessoal te chamava, tipo, no Messenger lá? Exatamente. Opa, faz Gente, às vezes eu passava quando viralizava, assim, viralizava a nível de grupo, né? Algum conteúdo meu, eu passava o dia inteiro respondendo o Messenger, né? Eu nem lembro mais como fala. Windows Messenger, exatamente. É o inbox do Facebook. O inbox, eu passava a tarde inteira respondendo e às vezes não fechava nenhuma encomenda. Então, assim, tinha mais um trabalho ali por trás. Só o curioso, fazer uma frota de carro pra mim, Só eu pago R$18. Né? Exatamente, os Quanto curiosos, é que você cobra né? pra fazer esse bolo? 70? Eu vou fazer bolo também, eu vou cobrar igual a ela, 70 também. Às vezes era outro... Exatamente, concorrente, até né? pra especular mesmo. Ou pra saber, porque às vezes, como era muito recente, bolos artísticos, as pessoas tinham curiosidade de saber quanto custava, como funcionava pra fazer uma encomenda. Então tinha muito essa curiosidade. Aí foi mais uma chavinha aqui. Tem até um negócio massa, né, que o povo diz, vixe, R$70 é caro demais, pode deixar. Tem uma prima minha que vai por R$30, aí tem aqueles bolos todos feiosos. Né? Bolo da Deep Web. Sempre...